Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Fora do Púlpito. E o nosso convidado de hoje dispensa apresentações, mas já digo que ele, de vendedor de sorvete e picolé no cemitério, hoje ele é o pastor-presidente do Ministério Nova Vida. Recebam ele, pastor Pedro Elias Rafael. Que honra! Honra minha, um prazer, um privilégio poder estar aqui conversando sobre essas coisas que acontecem fora dos púlpitos. Muito engraçada essa coisa de vender picolé, porque o meu pastor de venda, o meu companheiro de venda era ninguém mais, ninguém menos que o pastor Leandro Ângelo. Isso, pastor-presidente da Assembleia de Deus, da missão na cidade de Pelotas. E ele é meu amigo, nós somos amigos de infância. Sim. E um dia de finados, nós resolvemos vender picolé. Pegamos uma caixa de picolé e saímos pela vila. Eu sou meses mais novo que ele. Ele carregava a caixa, talvez por ser maior que eu, e eu com a cornetinha, né? E nós vendemos 100 picolés numa manhã, 100. Poxa! E ele disse assim para mim assim: Pedro, agora nós vamos fechar o nosso dia, vamos vender mais 100. Nós vamos ficar bem de grana, vai ser, era metade para cada um. E nós resolvemos, ele resolveu, eu fui voto vencido, e ir para o cemitério. O problema é que naquela época eu morria de medo do cemitério. Eu não entrava em cemitério sob hipótese alguma. Tu lembra qual era o cemitério? Claro, no cemitério Parque Jardim da Paz, cemitério do nosso bairro. Nós saímos da nossa vila, Esmeralda, onde nós moramos, eu moro até hoje, nós morávamos na época. Sim. E saímos ali para o Jardim da Paz, que é próximo. Enfim, foi trágico. Eu chorei, eu não entrei no cemitério. E ele, meu amigão, meu irmãozão mesmo, ele disse assim: então tá bom, cara, vamos embora então. Resultado, nós devolvemos os 100 picolés, pegamos o lucro daqueles primeiros 100 que nós vendemos, mas ali ficou confirmado que eu tinha muito mais que um amigo, um irmão, que entendeu o meu temor, enfim. Medo de que alguém viesse pegar o teu pé. Certamente era isso. Já que tu tocou no assunto da infância, vamos começar por ela. Tu é de família cristã? Sim, na verdade sim. Minha mãe aceitou a Jesus quando eu tinha talvez 1 ano de idade, por intermédio de uma doença respiratória que me acometeu. Ela foi aconselhada a procurar um irmão, não era pastor, não era nada, irmão. E ela foi na casa dele, ele orou por mim e ele disse que se ela fizesse um voto, eu seria curado para sempre. Aquilo lá nunca mais era, sei lá, pneumonia, uma coisa assim. E ela acreditou piamente, confiou mesmo nisso. E foi até lá, fez aquele voto. Realmente eu nunca mais tive nada, era uma asma, se não me engano. Nunca mais tive crise alguma de asma, até hoje, nunca mais. E a minha mãe nunca mais abandonou Jesus. Glória a Deus, foi pega pelo temor ali e aceitou, e acreditou. Amém, verdade. Então tu cresceu basicamente na família cristã, né? Sim, a minha mãe. Meu pai aceitou a fé quando eu tinha 14 anos, ou seja, durante 14 anos minha mãe servia a Deus sozinha. Sim. Comigo e com o meu irmão, porque nós íamos com ela. Sim. Muitas vezes obrigados pelo meu pai, ou seja, meu pai não era cristão, mas sempre teve muito esse respeito pelas coisas santas. Eu me recordo que quando pequeno eu via ele chegar com o salário da semana, ele recebia por semana. Sim. E ele passava o dinheiro para ela e lembrava ela dela não esquecer do dízimo. Ele não era cristão mesmo. E ela, sempre muito fiel a Deus, 14 anos depois, servindo a Deus sozinha, conosco crianças ainda, ela pôde ver meu pai descer as águas do batismo e hoje, para honra e glória do nome do Senhor, ele é um evangelista da igreja, Assembleia de Deus do Planeta. Que bênção, não sabia. Que bênção mesmo. E como é que tu era? Hoje é um pastor estabelecido e de respeito, né? Estamos aqui. Mas na tua adolescência, tu imaginaria que seria um pastor? Tu almejava o episcopado?
Não. Porque eu já ouvi pregações tuas que tu tinha roubado uma Kombi. Não. Roubamos uma Kombi. Na verdade, nós não roubamos. Desculpa te expor dessa forma. Vai, alguma investigação mais apurada pode acabar terminando com a minha liberdade, né? Não, na realidade, eu era um adolescente travesso. Muito travesso. Muito. Nós fizemos algumas atrocidades que estão aí para nós hoje. Hoje a gente ri delas, né? Mas quando elas aconteceram, algumas acabaram em algumas palmadas, cintadas, varadas, mas é por aí. Nós éramos muito travessos. E não era só eu, toda a nossa turma. Nós tínhamos uma turma de travessos. Vamos dizer uma gangue, assim. Uma quadrilha. Na realidade, essa história da Kombi foi bem interessante, porque ela pertencia a um irmão que era jovem, conosco, ele era jovem, nós éramos adolescentes, e ele estava lá, tinha aquela Kombi, e tinha uma menina, nosso coral tinha, 62 meninos e uma menina, era só ela. Não precisava dizer, todos aqueles 60 e tantos meninos gostavam daquela mesma menina, era o único exemplar que nós tínhamos no coral. Exemplo de falta de opção. Era esse caso. E ele ia para casa, ele tinha, como ele era já alguém estabelecido, ele tinha carro, era concursado da prefeitura, ele ia para casa dos pais dela. E os pais dela torciam que ele fosse o pretendido dela. Sim. E a gente começou a ficar incomodado com aquilo. Ele era numa lona. Nós pegamos, sabe que Kombi, Fusca, esses carros antigamente eram lisos de abrir, fazer ligação direta. Então a gente, eu acho que foi o único carro que realmente eu roubei, foi esse. Mas eu não me lembro de outro. Não roubou, né? Foi um empréstimo. Não amigável. Nós pegamos a Kombi e ele estava na casa da menina, que morava num acesso. Nós pegamos a Kombi, descemos a lomba, escondemos a Kombi dentro de um beco, no fundo de um beco. Fechamos a Kombi e saímos. Para garantir a segurança. Ninguém vai roubar a Kombi do irmão, né? Não seria justo. Por favor. Coitado, quando ele chegou ali, cadê a Kombi, a minha Kombi? E chorava pela Kombi. E nós passamos por ele. O que aconteceu, fulano de tal? Rapaz, acabaram de roubar minha Kombi. Sério? A hipocrisia no ar, assim. E realmente, uma vizinha lá, fofoqueira, caguete, falou assim, mas vocês são muito cara de pau. Falou, vocês pegaram a Kombi do menino, nós tivemos que devolver, e quando nós chegamos em casa, pelo menos da minha parte, o laço pegou. Massageado, pelo meu pai, gratuitamente, não paguei nada, foi massagem gratuita, o negócio foi violento. A gente aprontou algumas coisas. De um adolescente travesso, então, tu já imaginava, ainda repito, porque geralmente na adolescência não são todos que são despertados para aquela vida de seriedade, aquela vida espiritual. E como foi o processo então, sabendo que tu ainda mantém um bom humor, mas dessa questão de travesso para alguém agora compromissado com a obra do Senhor? Porque eu não conheço muito, mas muitos dizem que tu cantava, tocava, regia coral, né? Era uma pessoa que tinha a atenção da igreja, né? E como é que foi essa transformação assim? Eu diria que ela aconteceu por estágios. Ela foi acontecendo. Eu aprendi a tocar violão com 8 anos. Eu tinha 8 anos, nós saímos da nossa vila onde nós morávamos, e repito que eu moro até hoje, e íamos para a vila vizinha, a Vila Mapa, onde tinha um professor que dava aula de violão. Eu aprendi a tocar violão então com 8 anos, e isso é uma coisa que é interessante, que as pessoas não se dão conta. Na realidade, se pergunta por que a maioria dos músicos seculares com fama, Wagner Mendonça e tantos outros, tem muita gente que começou cantando em igreja, coral de igreja. É porque existem oportunidades que só a igreja vai dar. É só a igreja que pega uma criança desafinada e coloca no altar e permite que cante. É só na igreja que uma pessoa semitonada vai receber a oportunidade de cantar diante de centenas de outros fiéis. Músico bom, músico ruim,
músico meia boca, músico profissional, tudo sai dali. Por quê? Porque a igreja oportuniza. Então, com 8 anos eu comecei a tocar violão. Violão era a minha paixão, meu instrumento preferido. Violão, e eu pensava comigo naquela época, vou tocar violão até morrer. Eu vou morrer tocando violão. Mas violão. Caixão. Era meu sonho. Só que com o tempo, nós formamos um grupo. E aí começaram a surgir as possibilidades. Nós precisávamos de um baixista. Eu digo, não, cara, eu vou tocar o contrabaixo. Aí daqui a pouco nós precisávamos de um baterista. Eu vou tocar a bateria. E realmente eu fui... Se dedicava e... de instrumento a instrumento. Nessa questão de ter um conjunto, de participar de um conjunto, nós viajamos por muitas cidades. Alguns estados, mas no nosso estado, no Rio Grande do Sul, muitas cidades. E o que isso gera? A aproximação com os bons pregadores. Então nós tocamos em congresso com o pastor Luiz Antônio pregando. Nós tocamos em congresso com o pastor Humberto Schmidt pregando. Nós tocamos em congressos com o pastor Gilmar Santos pregando. Nós tocamos em congresso com o pastor Luiz Flávio pregando. Pregador de todo tipo, de toda... porque tem a sutileza de cada um, as individualidades, e a gente passa a admirar. Eu pessoalmente passei a admirar a boa pregação. Isso começou a me aproximar da Bíblia. Enfim, eu fui nessa levada amadurecendo, me aproximando da palavra de Deus, profecias e tudo mais, até que quando eu me dei conta, eu estava também pregando. Compreendi. E nesse processo houve aquilo que a gente usualmente fala como algum encontro com Deus. Tu falaste que foi um processo, mas dentro desse processo teve algum episódio que agora é outro pertença. Quando eu completei 14 anos, repito, eu sou cristão desde pequeno. Com 14 anos, eu tomei a decisão de descer as águas do batismo. Desci as águas do batismo. Com 16 anos, nós estávamos tocando umas congregações do nosso setor, da nossa região, do Distrito Mapa, e lá estava pregando, naquele dia, o pastor Humberto Schmidt Vieira. É o cantor da Nancy? É ele. Ele passa aqui. Você sabe que vila é vila. Tem que passar, né? O caminhão do detergente, daqui a pouco passa o pessoal do detergente. Olha aí. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas enfim. Se eu estivesse em casa, eu ia comprar um. Sem dúvida. Então, eu tinha 16 anos e lá nesse culto, era um culto à tarde. 14 e 16. 14 anos eu desci as águas do batismo. Okay. Com 16 anos, 15 para 16 anos, nós estávamos tocando numa das congregações do nosso setor, do nosso distrito. E lá, o irmão ministrou uma palavra gloriosa, o pastor Paulo Roberto. Hoje ele é pastor auxiliar no Ministério da Restauração. E o pastor Paulo Roberto ministrou uma palavra muito profunda. Ele era um pregador avivalista na época. E nós gostávamos muito dele. Eu me recordo que ele pregou a palavra e naquela tarde foram batizados, nós a gente tinha, sei lá, 12, 13 componentes, 6 foram batizados com o Espírito Santo. Naquela tarde. Esse foi o domingo. Na segunda-feira, nós cantávamos no coral misto da igreja. E no coral misto, enquanto nós cantávamos, estava ali louvando e tal, a regente do coral viu uma espada de fogo. Essa foi a visão que ela teve. E ela viu uma espada de fogo entrando na minha cabeça. Ela disse que Deus estava colocando naquele momento as suas palavras na minha boca. De lá para cá, eu nunca mais parei de pregar. Nunca mais. Com 17 anos, com 16 anos comecei a pregar no meu setor, na minha congregação, depois nas igrejas da nossa cidade, depois região metropolitana, enfim, em outros estados e outros países também, já para dizer por causa de Deus. Quais? Por exemplo, eu sou um pregador sul-americano, já preguei no Uruguai, na Argentina, já na Europa eu tive possibilidade de ir, mas fiquei com medo. De que tivesse um cemitério lá, talvez. Eu já tinha vencido a questão do cemitério, mas medo, eu sabia que quase ninguém fala isso, mas a maioria dos pregadores que vão para a Europa, a primeira viagem exige um investimento. Raríssimos vão sem que tenham que investir alguma coisa. Sim. Eu, honestamente, nunca tive isso encalacrado no meu coração. Vou vender isso para ir para a Europa, para depois dizer que já fui no continente europeu. Isso nunca me apeteceu, nunca foi um sentimento que eu tivesse. Compreendi.
uma vez, sem querer fazer essa rasgação de seda, mas uma vez a gente estava conversando sobre eu participar da liderança de um trabalho de jovens, e a gente estava pensando em alguns pregadores para nossa campanha, e daí a gente começou a listar, não, tem fulano que prega muito, tem fulano que prega muito, prega bem, é ousado e tal e tal. E tem listado, o pastor Pedro Elias não, mas o pastor Pedro Elias ele não cabe nessa lista, ele está acima. E o pessoal que estava ali concordou, sem querer rasgar seda, claro, porque sabemos que é dom de Deus e vontade dele, mas que elementos tu acha que traz na tua pregação que fazem com que as pessoas gostem de te ouvir? É boa pergunta. Eu não sei, é muito boa pergunta. E ela é tão boa que a resposta ela fica comprometida, porque na verdade eu não sei qual a avaliação, qual o critério que fez com que esses queridos irmãos, que no gesto do mais profundo apreço, entendessem que eu estava um pouco acima desses outros bons pregadores, porque graças a Deus, a Igreja de Cristo, e aí sem ter a questão de denominação, igreja A, igreja B, não, a Igreja de Jesus na Terra, ela tem excelentes pregadores, e aí vem aquilo que eu falei há pouco tempo, é cada um com a sua própria característica. Talvez a minha característica dê essa tranquilidade para as pessoas. Uma coisa que nos meus DVDs, agora eu não faço mais isso, quando eu fazia DVD, e eu gravava DVD e eu ouvia, e eu era muito crítico com o meu estilo de pregação. E teve um momento que eu entendi que eu brincava demais. E essa coisa de brincar demais enquanto se prega é arriscado, porque daqui a pouco tu consegue trazer a igreja de novo para o espiritual, e às vezes não, isso perde a igreja. Vai virar um show de stand-up, você não vai ser pregador, vai ser um contador de piada. E isso não é o que eu queria realmente pregar a palavra de maneira leve, que as pessoas guardassem aquilo que eu estava pregando. Então, talvez uma das características que faça com que as pessoas tenham essa consideração a meu respeito, ou tivessem naquele momento, é pelo fato de que, geralmente nas minhas pregações, eu pego um versículo, e daquele versículo, uma série de verdades. Segundo, o fato de eu pegar um pouco mais de leveza, a pessoa vai chorar, mas vai rir também. Então, no momento que você consegue rir e chorar, e daqui a pouco tu está rindo, e quando tu se dá conta tu já está chorando, eu não estou falando de Cláudio Duarte, estou falando de me identifico, algo bem mais ameno, assim, bem mais ameno. Eu acredito que isso também faz com que as pessoas tenham apreço, tenham satisfação de sentar e ouvir. Como é difícil você sentar e ouvir uma pregação que é pauleira do início ao fim, tu apanha do primeiro ao último minuto. Paz do Senhor, amém. Exato, é complicado isso. Certamente a palavra nunca torna vazia. Então vai ter algum coração que vai sair dali gratificado, poxa, Deus falou comigo, é isso mesmo, glória a Deus. Mas às vezes, nossa, o negócio estava pesado hoje, o pastor não estava bem-humorado. Então eu dificilmente prego assim, porque senão costuma ser o meu jeito de pregar. E uma das coisas também que para mim marca muito, estou avaliando a minha própria mensagem. Sim. Isso pode parecer soberbo, mas não é. Está aberto, aqui é fora do púlpito. Perfeito. Eu tenho para mim que uma coisa que me chama a atenção é que isso muitas pessoas, eu passo e a pessoa fala assim, pastor, eu vi o senhor pregar tal mensagem em tal igreja. Que legal, mano, mas isso faz tempo, 15 anos, 16 anos, 20 anos. Como eu já sou hoje eu sou um veterano. Na realidade, diante de tantos bons pregadores, e eu poderia nominar Melquisedeque Barbosa, Leonardo Belchior, Douglas Moraes, Nicolas Cardoso, são bons pregadores. Evandro Carvalho deixa a gente boquiaberto, é um menino, eles são jovens pregadores, jovens pastores. Eu, diante deles, eu me considero um dinossauro. Mas mesmo assim, aí de repente você chega para alguém e fala, pastor, eu conheço o senhor, eu vi o senhor pregando em tal lugar, eu era pequeno, eu tinha 10 anos, 15, 16 anos. Isso é interessante, a mensagem fica ali. Então eu entendo que a minha missão, enquanto pregador, enquanto expositor da palavra, ela está sendo cumprida com capricho. Com certeza. Assina embaixo. Está aqui um admirador, não poderia deixar passar. Obrigado. Mas teve alguma brincadeira que tu fez e não foi bem sucedida?
Oh, claro. Lembra de alguma? Que eu possa falar. Eu lembro uma da sala de jogos, que foi bem sucedida, Sim. que estava falando assim, faz uns 2 anos, eu lembro. Sim. Ele falou, todo mundo tem a sala de jogos em casa, dos irmãos. Sim, é que você abre a sala e joga tudo lá dentro. Meus irmãos riram, né? E, top. Tem alguma que não foi bem sucedida? Já teve alguma sim. Alguma que eu tive que... Porque geralmente, como eu falei antes, a brincadeira ela é uma linha muito tênue. Porque a pregação, ela é espiritual. Ponto final. Tu pode ter um jeito de expor, mas ela é espiritual. A missão da pregação é, com a ação do Espírito Santo, os corações serem atingidos, serem conquistados. E às vezes nesse afã de brincar, me lembro que um dia eu fui pregar em Criciúma, era bem jovem ainda, e enquanto eu ministrava, eu falei alguma coisa acerca da convivência marital, da convivência do marido, da mulher ou com os filhos. Eu falei sobre palmada no filho e algumas pessoas riram, mas quando acabou o culto, e isso para mim que estava começando, eu tinha, sei lá, 19 anos, 20 no máximo, o pastor à época, lá na igreja que eu preguei, ele chegou, ele apertou minha mão, pôs a mão na minha cabeça e disse assim: a tua mente é brilhante, tu és um pregador brilhante, tu tens um futuro enorme, um caminho longo pela frente, só que tu vai ter que medir as brincadeiras, porque isso pode te trazer consequências. Eu me recordo exatamente o que eu disse, mas eu falei alguma coisa acerca da convivência do marido, da mulher com a criança, e bate na criança, e não sei, empurra a criança, enfim, foi algo nessa linha. Entendi. Foi muito complicado. Imagino. Eu não fiquei vermelho porque realmente não tem como, mas foi para mim muito constrangedor mesmo. E comigo eu quero aproveitar e agradecer ao meu pastor, porque o meu pastor teve uma influência gigantesca nisso. Teu pastor é? O meu pastor à época era o pastor Raul Ângelo, pai do pastor Leandro Ângelo, e eu liderava o conjunto da mocidade. Ok, tu era o líder de jovens. Não, eu era o líder do conjunto. Eu era regente do coral, eu era auxiliar do coordenador da mocidade, mas nós tínhamos um conjunto Mensagem de Paz, e nós viajávamos por tudo, esse conjunto que eu pude qualificar a minha musicalidade, enfim. E um dia, um dos nossos componentes entrou num problema com uma namorada, e ele entrou num quadro que beirava a depressão. Os pais dele se confessam que queriam se matar, porque a menina realmente não queria mais namorar com ele. Nós chegamos numa escala, eram 11 horas da noite, nós paramos um carro, nós tínhamos carro, na época era Passat, não era carro, era Passat, Fusca. Aí nós paramos na beira da estrada, na frente da casa dele, e começamos a conversar. 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, 2, 3 da manhã. O meu pastor Raul, estava voltando de uma viagem e passou na frente da casa do rapaz e viu que lá estava um carro parado, era o meu carro. E no outro dia ele pediu que eu fosse na casa dele. Eu tinha 21 anos na época, e ele perguntou para mim assim: o que você estava fazendo na frente da casa do fulano? Eu vi teu carro na frente da casa dele, eu vi que você estava no carro. Aí, como nosso pastor, eu tive a liberdade de falar tudo que estava acontecendo para ele. Ele disse: então eu estava dedicando a tua madrugada de sono para conversar com um membro do conjunto que tu lidera. Eu disse: sim, porque ele estava na crise, aquela coisa toda. Ele disse: tu tens uma vocação pastoral, eu quero te fazer um desafio. Eu disse: pois não, pastor, eu gostaria que tu assumisse a congregação Goiás. Com 21 anos. 21 anos. Já era casado? Recém-casado. Oh, glória. 21, 22 anos. Eu falei assim: mas pastor, eu venho aqui uma coisa de conjunto e agora eu estou saindo aqui com uma congregação. Ele disse: exatamente, porque poucas pessoas têm esse cuidado de dedicar tempo para ouvir a dor dos outros. Isso é uma marca pastoral. Eu disse: pastor, eu não tenho possibilidade, porque eu era diácono na época. Eu sou diácono, e essa congregação que o senhor está me oferecendo, que é
primeira congregação que eu atendi, congregação Goiás, eu disse lá não tem presbítero nenhum, e eu diácono, um enfermo, como é que vai ser? Ele disse, não seja por isso, dobra o teu joelho aqui, e eu vou te consagrar presbítero. Eu fui consagrado presbítero na sala dele. Cheguei para falar sobre a questão do conjunto e saí da casa dele com uma congregação. E de lá para cá, eu nunca mais deixei de apacentar. Graças a Deus. Passei por muita coisa, mas nunca deixei de apacentar nunca. Eu tenho até uma história que eu não gosto de falar sobre ela. Uma das poucas assim que eu me envergonho, refere meu profissional, meu ministerial, foi quando foi superintendente da UMAD e colocou a mim como da equipe de mídia, né? Da equipe de mídia, que até então não tinha. Sim. É triste essa história, não ria, porque daí nós fizemos o Instagram, começamos a fazer aquele burburinho na rede social, e era o congresso. Eu lembro até hoje, era o banner do pastor João no meio, com os pregadores, não sei se tu lembra dessa história. Eu não lembro o que deu na minha cabeça, mas eu queria usar todos os filtros do Instagram para divulgar. Eu acabei colocando um óculos no pastor João de Oliveira. Então, e daí, eu não lembro o que deu na minha cabeça, eu postei, tá? Na época poucas pessoas viram. Que o Instagram era colorido o óculos. O Orinho nunca fala, quando fala só para me queimar. Minha mãe ele só me queimou lá. E daí, eu sei que trabalhei em casa, no outro dia acordei com um grupo do WhatsApp da MAT, vamos queimar esse infeliz, quem foi colocou, o pastor Pedro Elias, não, já vai ser retirado. E no privado, o guri acorda, tira, e eu lembro, fui lá, tirei. E eu, minha cabeça vai rolar, né? Adeus ministério. E à noite eu cheguei assim, tu me olhou de longe, sorriu, me abraçou e disse, meu filho, não faz mais isso. E aquilo me ganhou até hoje, porque foi essa questão de tu errou, mas eu ainda te abraço. Mas rapaz, eu acredito que a gente, e talvez, Maurício, isso aconteça nas relações que me envolvem, porque quando eu era Maurício, fazendo e falando bobagens que são peculiares ao jovem, houve alguém que me deu uma chance. Eu já passei por algumas coisas, eu já falei algumas coisas que se tornaram públicas enquanto jovem, assim, um jovem moço, que hoje eu me envergonho também, mas não adianta fazer o quê? Não tem como voltar atrás. Então vamos lá, vamos corrigir, a vida segue, que Deus abençoe, e era isso. É assim que tu hoje pastoreia aqui no Ministério Nova Vida? Só que liderar uma igreja assim nesse cenário é um pouco diferente, exige um pouco mais de nós. Então, às vezes, nós temos que sair um pouco da curva, sair daquilo que é um adjetivo da tua personalidade, tem que mudar. Às vezes, o líder, ele precisa ser um pouco mais audacioso, porque o ministério é muito pequeno. E quanto menor o ministério, qualquer erro pode ser fatal. Você imagina que de repente numa igreja que tenha, 200, 300 membros, se você perder 50 membros é uma grande perda. Se você perder 10 membros numa mesma congregação, é uma grande perda. Talvez você, e a nossa igreja tem isso, tem famílias grandes que estão distribuídas mesmo na cidade do interior, assim, tudo congregando conosco. E aí se você talvez deixa a coisa muito solta, assim, acho que o povo meio que se perde, o povo parece que, eu tenho a impressão, talvez isso seja a nossa marca, né? Talvez nós não tenhamos a capacidade de fazer bom uso da liberdade, essa é a verdade, a gente faz mau uso da liberdade que recebe. Por favor, fale mais do seu ministério, né? Olhe para a câmera, diga o endereço, fale das congregações. Muito bem, a nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Nova Vida, nós temos 10 congregações, a nossa matriz é na parada 11 da Lomba do Pinheiro. Eu vou dar só o endereço da matriz e na realidade você deve conhecer, quem estiver assistindo o vídeo vai ver uma nova vida perto da sua casa. Ainda que são poucas, mas elas estão
cuidadosamente distribuídas, né? Aqui no Mundo Pinheiro nós temos 4 congregações, das 6 de Porto Alegre, 4 estão no Mundo Pinheiro. Nós temos uma na Zona Norte e uma na Restinga. O endereço aqui da matriz é Estrada João de Oliveira Reunião, 4.600, Parada 11, da velha e boa Lomba do Pinheiro. Oh, glória! Falávamos nos bastidores aqui que fazem 1 ano e 9 meses que está aqui. 1 ano e 9. 1 ano e 9. A tua saída da Assembleia de Deus, ela gerou uma repercussão. Até porque tu era bem quisto, ainda é bem quisto, as pessoas sentem falta, né, de não ter nos nossos púlpitos pregando. E houve muito burburinho, né? Uns falaram que estava saindo por não receber oportunidade, outros falaram que tu saiu porque tu ia ser pastor-presidente e ia ganhar dinheiro, muitas coisas foram ditas, né? Eu gostaria então de ter a tua versão registrada aqui, o que de fato aconteceu, e se tu puder espiritualizar um pouco, para a gente pedir que a crente, se puder dizer como tu viu a mão de Deus e como as coisas aconteceram, por favor. Bom, amigo, ouça agora nesse hino o que vou dizer. Jesus é o único amigo e quer salvar você. O meu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça ele fez por mim e estendeu a mão. Sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Sou feliz, se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Lembro quando um dia em meu ser sentia transbordar, problemas e perturbações chegavam em meu lar. Mas lembro-me também quando aceitei ao grande Redentor. Eu hoje canto, estou feliz, Ele é meu Salvador. Sou